Bom, então vamos resolver essa questão de Química do Vestibular Unificado, do vestibular da UFSC e IFSC 2023/2024. Caderno 2 e a prova é azul. A questão é a 38. Então ela diz, para cozinhar macarrão no preparo de um almoço para o dia do vestibular, um candidato em uma casa no nível do mar preenche uma panela com 2 litros de água e acrescenta 3 colheres de sopa de sal de cozinha, que é o NaCl, que é completamente solubilizado em água. A panela é então aquecida até a solução entre em ebulição. Sobre o assunto, é correto afirmar que, o primeiro item, à medida que a água é aquecida, sua pressão de vapor aumenta e, portanto, parte da água passa para o estado gasoso. Esse item aqui ele é verdadeiro. Então vamos lembrar o que é pressão de vapor. Você tem um recipiente fechado aqui, recipiente fechado, e você tem água no formato líquido, por exemplo. Se você deixar a temperatura ambiente, depois de um certo tempo, algumas horas, vai ter água no estado de vapor e água líquida. Quando coexistem as duas fases, no caso aqui água líquida e água no estado de vapor, a gente diz que a pressão exercida por esse vapor é chamada de PV, pressão de vapor. Agora, essa pressão de vapor ela é dependente da temperatura, porque se você aumentar a temperatura do sistema, mais água vai sair do estado líquido e vai passar para o estado de vapor. Em um mesmo recipiente, vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade de água no estado de vapor. Então, aumenta a pressão. Então, se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta também a pressão de vapor. Então, esse item é verdadeiro. O primeiro, à medida que a água é aquecida na panela, sua pressão de vapor aumenta e, portanto, parte da água passa para o estado gasoso. É verdadeiro. Tá? Então, esse primeiro item é verdadeiro. Esse princípio aqui que eu falei para vocês aqui, da pressão de vapor, ele é estudado na tonoscopia. Tonoscopia é quando você adiciona um soluto não volátil, no caso aqui o sal de cozinha, aí você diminui a pressão de vapor. É chamado de tonoscopia. É uma propriedade coligativa. Então vamos para o item 2 aqui. A evaporação da água faz com que a concentração de NaCl na panela aumente. É verdadeiro. É verdadeiro esse item aqui. Por quê? A concentração, vamos pegar a concentração comum, A concentração seria o que? A massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, o que acontece aqui? A massa do soluto do cloreto de sódio, ela é constante. Agora ele falou, a evaporação da água faz com que a concentração de NaCl da panela aumente. É verdadeiro. Se a água vai evaporar, vai diminuir o volume. Como a massa é constante, o que vai acontecer com a concentração? Ela vai aumentar. Então, esse segundo item ele é verdadeiro. O item 4. O vapor observado ao aquecer o líquido na panela é constituído por quantidades equimolares. Equimolares seria o mesmo número de mol. Então, por quantidades equimolares de NaCl e água, já que as massas de reagentes e produtos devem ser mantidas constantes em uma reação química. Esse item 4 aqui ele é falso. Por que ele é falso? Se a gente olhar a temperatura de ebulição, deixa eu colocar aqui, item 4, 04. A temperatura de ebulição do NaCl, ele é bastante alto. Composto iônico, a temperatura de fusão e ebulição é bastante elevada. Ele é em torno de 1413 graus Celsius. A temperatura de ebulição do NaCl. Se você olhar a temperatura de ebulição da água, a água é uma substância molecular, ligações covalentes. A temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Ela é bem mais baixa do que o NaCl. O NaCl é um composto iônico. O composto iônico tem temperatura de fusão e ebulição bastante alta. Então, esse item 4 é errado quando ele fala que é em quantidades equimolares. Então, quando ele fala, o vapor observado ao aquecer líquido na panela é constituído por quantidades equimolares, mesmo número de mol, de NaCl e água? Não. A 100 graus Celsius, se você colocar em ebulição, a 100 graus Celsius a gente vai ter apenas água. A gente não vai ter NaCl.
no estado gasoso, no estado de vapor, a 100 graus Celsius, porque a temperatura de ebulição do NaCl é bastante alta, 1413. Você precisa de 1313 graus a mais para você ter NaCl. Então esse item 4 ele é falso. O item 8. Se a panela for completamente fechada com uma tampa, a pressão em seu interior irá aumentar com o aumento da temperatura. Até aqui verdadeiro. O que fará com que a solução salina entre em ebulição em uma temperatura inferior a 0 graus Celsius? Esse item aqui ele é falso. Por que ele é falso? Porque se você coloca um alimento, por exemplo, na panela de pressão, você vai cozinhar feijão. A panela de pressão vai ser fechada, né? O que vai acontecer? Vai aumentar a pressão dentro da panela, né? Então, dentro da panela, se aumentar a pressão, o que você vai fazer com a temperatura de ebulição? Ela vai aumentar a temperatura de ebulição. Além do mais, dentro daquela panela ali tem sal de cozinha. Aí tem a propriedade chamada de ebulioscopia. O que seria a ebulioscopia? É uma propriedade coligativa que você adiciona um soluto não volátil, que não evapora fácil, como o sal de cozinha. É um composto não volátil. Se você adicionou sal de cozinha à água, a ebulioscopia vai fazer com que você vai ter um aumento da temperatura de ebulição. Você vai ter um aumento da temperatura de ebulição da solução. Então, pelo aumento da pressão e pela presença do NaCl, pela presença da ebulioscopia, vai fazer com que a temperatura de ebulição da água será maior que 100 graus Celsius. Nesse caso aqui, ele está dando aqui inferior a 100 graus Celsius. Então, nesse item aqui, esse inferior vai estar errado. Então, o item 8 ele é falso. O item 16. A solução aquosa contendo cloreto de sódio, NaCl, entra em ebulição uma temperatura maior do que a água pura, mantidas as mesmas condições atmosféricas de pressão. Como eu falei no item anterior, esse item é verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Porque a gente tem a propriedade coligativa chamada de ebulioscopia, como eu disse aqui em cima. O que seria ebulioscopia? Você adiciona um solvente, um soluto não volátil, um soluto que não evapora fácil, como o sal de cozinha, se adiciona na água. O que esse soluto vai fazer? Ele vai aumentar a temperatura de ebulição da água. Então, da solução vai ter uma temperatura de ebulição maior. No caso aqui, como o solvente é a água, a temperatura de ebulição da solução de água e sal de cozinha vai ser maior que 100 graus Celsius. Então, o item 16 ele é verdadeiro, porque ele diz, a solução aquosa contendo NaCl entra em ebulição a uma temperatura maior do que a água pura, mantidas as mesmas condições atmosféricas de pressão. É verdadeiro. Então, esse item 16 é ebulioscopia verdadeira. E o último item é o item 32, que ele diz o seguinte, a evaporação da água representa um fenômeno químico. Então, já começa errado aqui, que é um processo físico. Tá? A mudança da evaporação da água, né, da água líquida para a água no estado de vapor é uma transformação física. Então, a evaporação da água representa um fenômeno químico, já que as moléculas de água que interagiam por ligações de hidrogênio na fase líquida passam a interagir por forças de Van der Waals na fase gasosa. É falso. Se a gente olhar a água, ela tem essa estrutura aqui, H2O. Quando a gente tem hidrogênio ligado ao oxigênio, a gente tem um tipo de interação chamada de ligação de hidrogênio. Então, se a gente pegar outra molécula de água aqui, pegar outra molécula de água, esse hidrogênio aqui com esse oxigênio, eles vão interagir. Essa interação aqui é chamada de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Antes era chamado de ponte de hidrogênio, tá? Mas aí o PAC ela pede para chamar agora, né, de ligação de hidrogênio. É o nome recomendado pela IUPAC. Ligação de hidrogênio. Quando a gente tem aqui, a água no estado líquido, ela se transforma para água no estado de vapor. Aqui o número de ligações de hidrogênio ele é bastante alto.
Quando a água vai para o estado de vapor, ainda continua tendo poucas ligações de hidrogênio, mas ainda tem. Diminui o número de ligações de hidrogênio, mas só que ainda existem ligações de hidrogênio. Então a água no estado líquido, qual que é as forças intermoleculares? Seria ligação de hidrogênio, em maior número, porque a água, as moléculas estão mais próximas uma das outras. E quando a água está no estado de vapor, ainda continua como ligações de hidrogênio. Só que, como as moléculas vão estar mais afastadas uma das outras, o número de ligações de hidrogênio vai ser menor. Então, quando ele diz aqui, ó, já que as moléculas de água que interagiam por ligações de hidrogênio na fase líquida, tá, aqui tá certo, passam a interagir por forças de Van der Waals na fase gasosa? Não, ela continua com ligação de hidrogênio. Então, esse item 32 aqui ele é falso. Então, somando aqui as verdadeiras, vai ser 16 mais 2, 18, mais 1 vai dar 19. Então, 19 seria a resposta para esse item, para essa questão de número 38 desse vestibular. Beleza? Valeu!